Olá pessoal, eu sou a Ana Paula, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um vídeo. Que Deus abençoe aí você que está nos assistindo. No vídeo de hoje, gente, eu trago a melhor notícia da semana para vocês, para os aposentados e pensionistas do INSS, e vocês vão conferir aqui nesse vídeo, no decorrer desse vídeo comigo, tá? Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer a todos que acompanham o canal pela luta, pela força, por compartilhar as lives, deixar sempre seu comentário, né? Porque isso é muito importante, gente, para o crescimento, desenvolvimento do canal, para que a gente possa aí criar uma grande força, né? Porque, infelizmente, tudo no Brasil só ocorre, né, quando tem números, né? Então, assim, o governo olha números. Se vê, querem aprovar um projeto, ele vai olhar o quê? Quantas pessoas querem isso? É uma quantidade considerável ou é pouca gente? Então a gente precisa mostrar força através de números e para isso a gente tem que se unir, né? Porque sozinho ninguém atinge objetivo nenhum, principalmente em relação à política. E aí, nesse vídeo, gente, esse ano a gente tá numa luta cansativa, né? Foi bem puxado, passamos por momentos de perdas, momentos muito difíceis com a pandemia. Mas nós devemos também nos alegrar, porque toda essa guerra, toda essa luta que a gente veio batalhando aí por causa do 14º salário, né, em prol de alguns benefícios para aposentados, para pensionistas, para servidores públicos, isso nos deixou mais forte. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Eu tenho algumas informações importantes, são excelentes notícias para vocês. Eu vou trazer aqui algumas possibilidades da prorrogação aí, né, do estado de calamidade pública no Brasil. Vou falar aqui também da possibilidade, gente, do pagamento do 14º salário. Sim, o 14º, que muita gente aí já desistiu, fala que não acredita, mas, gente, ele ainda está dentro da validade de ser pautado e os apoios começaram aí a fazer um movimento, tanto que eu vou trazer aqui algumas informações para quem duvidou, né? Na hora que você assistir esse vídeo, você não vai ter mais como duvidar do que está acontecendo, tá bom? Então eu vou deixar aqui, começando o vídeo, com essa mensagem que o deputado aqui, Ricardo Silva, deixou para a gente referente a esse tema, e após o vídeo, fica aqui comigo que eu ainda tenho mais informações para atualizar vocês. Meus amigos, aqui é Ricardo Silva, deputado federal. Eu apresentei um requerimento para cancelar o recesso em janeiro aqui da Câmara Federal. As férias que alguns deputados tiram nesse mês, acho que é um absurdo durante a pandemia. Vocês viram a grande repercussão pelas páginas que defendem os aposentados, viram aí a grande repercussão do que nós tratamos aqui, porque é o seguinte, gente, esse tema de aposentado, de pensionista, não pode parar. Nós não podemos deixar esquecer. E eu estou aqui no meu gabinete, ó. Esse é o gabinete do aposentado na Câmara Federal, gabinete 904 do anexo 4. Digo a vocês que em janeiro seria um mês propício para a Câmara se debruçar nos temas mais fortes do Brasil. Nós temos a MP 1000 do auxílio emergencial, a MP 1006 do crédito consignado, temos a questão do salário do aposentado, pensionista, o 14º, que isso não foi analisado pela Câmara e tem que ser. O orçamento de guerra também para permitir ajuda para os aposentados e pensionistas no Brasil. Defendemos que não tenha o recesso, defendemos que a Câmara, que o Senado, que o Congresso Nacional trabalhe em janeiro. Os temas não podem ficar pendentes. Essa é a nossa luta e eu vou informando vocês também. Junto com o Nery, viu? O Nery Júnior, do MAS, Movimento Acorda Sociedade, que tem feito um trabalho lindo também com as entidades representativas. Esses jovens de ouro, eles estão fazendo história no Brasil e contam comigo, com o meu mandato de deputado federal, no nosso gabinete, que é o gabinete do aposentado e do pensionista. Bom, pessoal, esse daqui, começando aqui com esse recado, né, do Ricardo, o que que acontece? Estamos aí na luta, né, postando essas lives, a gente continua falando do 14º necessário, porque é necessário falar, né, para que não possa morrer o assunto, gente. Se a gente parar de falar, o assunto vai morrer e aí que nada vai acontecer mesmo, né? Então, por isso, nós precisamos continuar falando do 14º, dando apoio a essas pessoas que estão trabalhando por nós. Se a gente deixar a pessoa lutar, muita gente reclama, né, que fala assim, a gente não consegue nada, o governo não faz nada pra gente, mas quando tem alguém
dentro do governo, querendo fazer algo, a gente não apoia. Então não adianta, precisamos apoiar, precisamos agir. E esse é o momento. O que o Ricardo aqui postou, né? Então ele enviou esse relatório pedindo para interromper as férias, né, nesse mês de janeiro. E por que isso, gente? O estado de calamidade pública se encerra no dia 31 de dezembro, o decreto, mas já tem aqui vários pedidos para o presidente Jair Bolsonaro prorrogar aí, né, esse estado de calamidade pública até junho de 2020. Isso mesmo, até junho. E por que eles estão fazendo isso, gente? Por que é tão importante prorrogar o decreto? Porque o decreto, gente, ele é algo que permite o governo, né, não ultrapassar o limite de teto de gastos em prol aí da sociedade, né? Caso tá acontecendo algo terrível, igual é agora o caso da Covid-19, os números de mortes e infectados aumentaram. Dezembro já bateu um recorde desde setembro do aumento de casos de mortes e infectados. Isso está em todos os jornais, né? Então, assim, o governo mesmo falou, caso aconteça uma segunda onda, a segunda onda já está acontecendo. Nós estamos vivendo a segunda onda do Covid-19 no Brasil. E o que o presidente falou e o Guedes também comentaram em entrevistas, né? Eles falaram que se houvesse aí mais de 1.000 mortes por dia, se realmente viesse uma segunda onda, eles iriam tomar medidas aí para a pandemia, né, para se prorrogar e pensar em se prorrogar, inclusive esse decreto, porque através de decreto é possível criar restrições de horários de funcionamento de estabelecimentos. Através do decreto de calamidade pública é possível o governo tomar algumas medidas, algumas ações preventivas para conter a contaminação do Covid. Sem o decreto, né, o governo perde aí a força de pegar e restringir algumas coisas importantes para o vírus não continuar aí contaminando muita gente. Então o decreto precisa continuar porque a calamidade pública ela continua. E o que isso nos dá de força? A gente sabe que ainda não tem vacina, então janeiro tá aí sem vacinação. A gente sabe que não tem emprego, o desemprego por quê? Porque se não tem vacina, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão contraindo o vírus, os comércios estão com medo de voltar, né, a funcionar para não pegar a doença. Então a economia está parada. Vocês não sei se viram, gente, mas o Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, ele lá para os americanos, o que ele fez? Ele assinou um projeto para aumentar o auxílio emergencial o triplo do que ele paga para os americanos. Ou seja, de $600 ele aumentou o auxílio para $2.000. Esse foi o projeto que ele assinou. Por que ele fez isso? Porque ele disse que ele queria deixar a economia melhor e não pior com a saída dele. Porque ele sabe que dando poder de compra para as pessoas, para os cidadãos, isso vai criar um movimento financeiro para o país, isso vai retornar rapidamente, girar a economia, os comércios vão funcionar, tudo vai funcionar quando você dá o poder de compra, né? E como a gente sabe, o nosso presidente Jair Bolsonaro, né, ele tem aí o Trump como aliado, né? Muitas coisas ele se espelha no presidente americano para poder realizar, trabalhar a economia, enfim. Então, talvez, gente, essa informação seja muito importante para influenciar a decisão do nosso presidente, não só do nosso presidente, porque tudo não depende só dele, depende de todo o governo, né? De deputados, de senadores, depende do Congresso, depende de todos os governadores e não só do presidente. Então, por isso que a gente tem que continuar essa luta. E por isso, gente, existe sim ainda a possibilidade de se aprovar o 14º, e essa é a melhor notícia. Por quê? Como a gente está provando através dos fatos que a calamidade pública continua e já está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro o texto para se prorrogar a medida provisória do decreto da calamidade pública, isso vai nos dar mais força para conseguir aí solicitar a aprovação do 14º salário, igual o Ricardo trouxe aqui muito bem explicado, né? O que ele falou? Tem a MP 1000,
que precisa ser voltada, tem a MP 1006, tem a margem que não pode ficar negativa, a gente tem que correr atrás disso, tem o abono para o BPC Loas, né? O caso do auxílio emergencial para incluir os aposentados, os pensionistas do INSS. Então tem muitos projetos ainda que precisam ser avaliados pela Câmara e Senado, mas para isso precisa ser pautado. Tudo isso é importante ser falado, a gente precisa ter voz, e o canal do YouTube, né, as redes sociais, a mídia, ela é o que nos dá a voz. Por quê? A partir do momento que você fala, é público, isso daí várias pessoas têm acesso, cria uma relevância e o governo tem acesso, porque o próprio governo Bolsonaro, né, ele já disse diversas vezes que ele utiliza muito as mídias, as redes sociais para ouvir a opinião popular, né, para fazer pesquisas. Então o governo tá de olho, gente. Se a gente cria uma relevância, não deixa o assunto morrer, vai estar lá no topo de pesquisa, no topo dos mais falados, né, de temas mais falados, e é isso que a gente precisa fazer acontecer. A gente não pode deixar o assunto morrer, e essa foi a melhor notícia da semana, né, enviada aí esse relatório para que se cancele agora em janeiro as férias, para que o Congresso volte e paute as medidas que precisa ser pautada, porque a calamidade não acabou, a calamidade pública continua e provavelmente o governo está sem saída, vai ter que criar aí um decreto, prorrogar esse decreto e pautar as medidas que precisam ser pautadas para salvar aí a população, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, muito obrigada pelo carinho, um beijo e até a próxima.